Então, o que nós vamos entender hoje? Nós vamos entender que assim como Deus criou todas as coisas, a partir do nada, ok? Deus disse haja e houve, ok? Haja e houve. Depois nós vamos ler alguns textos que diz que do nada Deus trouxe a existência, pelo poder da sua palavra. Mas o que nós queremos ver hoje é que Deus continua criando. Amém? Deus continua criando. O potencial criativo de Deus não cessou. Lembra que nós falamos que potencial é aquilo que nós ainda não fizemos? Você tem capacidade, mas você ainda não fez. Deus fez muitas coisas, as visíveis e as invisíveis. Mas o potencial criativo de Deus ainda não acabou. Deus continua criando. Deus continua expandindo. O universo é uma prova disso. O universo continua expandindo. Quantos sabem disso? Amém? O universo é infinito. E a palavra de Deus diz que o universo não pode conter Deus. Fala para o irmão se ele entende. Fala porque Deus é maior do que o infinito. Amém? Deus é maior do que o infinito. Por isso o infinito não pode conter Deus. Então o que nós vamos ver hoje? Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. Como que estava a nossa vida antes de Jesus? Como que estava a nossa vida antes de Jesus? Um caos, sem forma, vazia. Nós falamos sexta-feira. Muitos pensam que a prosperidade material, a riqueza material, porque a prosperidade verdadeira não é riqueza. Fala, a prosperidade verdadeira não é riqueza. A verdadeira prosperidade é ter paz, viver bem com aquilo que Deus te deu. Administrar bem, viver bem, fazer render, crescer sempre com aquilo que Deus te dá, em qualquer situação. Tem gente que é milionária e não é próspera. Tem gente que aparentemente é pobre, mas ele é próspero. Porque a palavra paz significa prosperidade. Nós falamos também, todos sabem, essa semana morreu aquele mega star, né? E eu perguntei para os irmãos, quantos gostariam de trocar de vida com ele? Quantos gostariam de trocar de vida com ele? Era milionário. Mas eu pergunto para você, ele era próspero? Quantos queriam ter a prosperidade dele? Misericórdia. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aprendemos também que o dinheiro pode até comprar uma casa maravilhosa, mas não pode comprar um lar. Amém? O dinheiro pode comprar remédio, pode pagar um plano de saúde, mas não pode dar saúde para você. Não dá, não tem como. Tem coisa que a medicina é limitada. A medicina é limitada. Senão nenhum rico morreria. Não é verdade? E nós vimos também que as pessoas ricas, famosas, a maioria morre drogada. Muitos morreram, inclusive, de overdose. Por quê? Porque tem riquezas, mas não tem prosperidade. São vazias. Sua vida não tem forma. Sua vida não tem sentido. Por isso elas buscam sentido na bebida, na droga, no vício, na promiscuidade. Mas a vida se torna ainda mais vazia. Então a nossa vida antes de Cristo era uma vida como estava o mundo naquele tempo. Sem forma e vazio.
mas o Senhor começou a liberar a palavra. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairava significa chocar. Como quem a ave que choca um ovo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, chocando, esperando a palavra criativa do Senhor para produzir vida. Nós já falamos também que Deus liberou a palavra. A palavra é o próprio Jesus, o Verbo vivo. Amém? Por isso que diz que dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Jesus é o poder. Dele, por ele e para ele. Jesus é a palavra haja, que saiu da boca de Deus. Jesus é o Verbo vivo. Amém? E quem operacionou? Quem operacionou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo faz as coisas acontecerem. É importante que você entenda isso. No Antigo Testamento, Deus Pai, ele era de Deus Pai, vamos dizer assim, para você entender. O Novo Testamento, Jesus. E agora, no nosso tempo, nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo e a igreja. Amém? Por isso que diz o Espírito e a noiva. Dizem, vem, é a concordância. O Espírito e a noiva. No Velho Testamento, você ouve falar o tempo todo de Deus. De Deus, de Deus, de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. O Deus, você escuta falar de Deus. Quando Jesus veio, Jesus, o Messias, o enviado. Quantos estão entendendo? E agora Jesus subiu aos céus e agora nós estamos vivendo o tempo em que nós e o Espírito Santo, através de nós, fazendo a obra criativa de Deus na terra. Deus continua criando. Deus continua trazendo o seu propósito do invisível para o visível, como nós vemos ali em Hebreus. Não foi o invisível que foi criado do visível, mas foi o visível que foi trazido do invisível. Ok? Então Deus continua com seu poder criativo, liberando a palavra. Jesus, só Jesus pode criar vida em nós. Amém? Só Jesus pode criar vida em nós. E o Espírito Santo continua atuando, continua trazendo à existência as coisas que não existem na nossa vida. Talvez Deus prometeu alguma coisa para você. E você olha assim, mas será que isso vai acontecer? Deus é fiel para fazer existir. Amém? Para trazer à existência as coisas que não existem. Ele abre caminho onde não tem caminho, porta onde não tem porta. A Bíblia diz que é Ele que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir dela. Ele é soberano. Amém? Então Deus tem o seu propósito em nós e nós precisamos entender isso. Há um poder criativo que continua sendo liberado. E como que ele continua sendo liberado? Pela palavra. Nós precisamos entender uma coisa, que as palavras podem ser matéria-prima, ou na mão dos anjos, do Espírito Santo, ou podem ser matéria-prima nas mãos do diabo e dos demônios. Fala para o irmão se não entendeu. Então o Senhor, Ele vem e libera a palavra. Ele libera a palavra. Se nós estivermos em linha com o Pai, Filho e Espírito Santo, vai gerar vida. Amém? Vai gerar vida. Mas o diabo também tem os seus profetas malignos, as suas bocas malignas para transmitir fracasso, derrota. E o diabo, ele quer usar a sua própria boca contra você mesmo. Sabia disso?
O diabo quer usar a sua própria boca para destruir a sua própria vida. Porque o diabo sabe que Deus colocou o poder criativo em nossas palavras. Deus colocou. Falar não é algo simples. Só o ser humano pode realmente falar. Realmente falar. Ah, mas o papagaio fala. Não, o papagaio repete. Falar é produzir sons articulados dirigidos